a resposta para o medo. Eu vou ler o Salmo 27, eu peço que você acompanhe enquanto eu o leio. Eu vou estar aqui com a revista atualizada, embora durante a mensagem eu vá usar a NVI. O texto diz assim, Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a presença do Senhor. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me pela vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. O medo parece caracterizar os nossos dias. Se você olhar para os filmes futuristas que estão na televisão, nós vemos um mundo sem qualquer esperança. O cenário é de um horizonte destruído, é de destroços de guerra, ninguém é confiável. Se nós olharmos para os noticiários, para os e-mails que a gente recebe, nós ficamos perguntando se existe esperança, por exemplo, para o nosso país. Se alguma coisa vai mudar nas eleições presidenciais que virão em menos de 2 meses, ou daqui a 2 meses e pouco, na verdade. Se nós atentarmos para as guerras, como a que está sendo travada agora no Oriente Médio, e nós nos perguntarmos se o mundo vai melhorar, ou se as coisas só irão piorar no mundo em que os nossos filhos estão sendo criados, os nossos netos vão ser criados ou estão sendo criados, eu creio que medo é uma coisa que desponta no horizonte para nós. Se nós vivemos a realidade do desemprego, ou de um emprego que nos escraviza com os seus horários e exigências cada dia mais crescentes, se nós perguntarmos, quando olhamos para esse quadro, se um dia a coisa vai ser diferente, eu creio que a reação humana mais normal é a gente sentir medo. Essa palavra, ela sintetiza bem o que pode estar acontecendo conosco. Às vezes isso assume uma forma de ansiedade. Mas se nós olharmos para essa questão de ansiedade e de preocupação, nós vamos ver que isso retrata para nós: eu tenho medo do que vai acontecer, do que eu não controlo, do que vem lá na frente. Agora, existem vários tipos de medo, nem todos são nocivos. Eu me recordo quando nós mudamos para Manaus, os meninos eram pequenos,
E nós fomos morar numa segunda casa, em que a nossa casa era a última da rua. Depois do nosso muro vinha mata. Mata amazônica, se vocês me entendem. Um belo dia nós encontramos um lagarto de 80 centímetros no nosso quintal. Esse tipo de medo é um tipo de medo sadio, porque a gente fica esperto e a gente cuida com certas coisas que normalmente a gente não cuidaria. O que dizer, por exemplo, daquela sensação que nós, que já somos casados, experimentamos quando bateu aquela coisa a mais no coração e a gente queria falar com ela e as palavras não saíam. Ou então quando a gente teve que enfrentar o papai dela para dizer das nossas intenções. Medo sadio, muito interessante, porque você para pensar em certas coisas que normalmente você não pensa. Mas existe um outro tipo de medo, que os gregos chamaram de fobia. E é um termo que passou para a nossa língua. Nós usamos a palavra fobia em vários sufixos de palavras para justamente retratar que é medo de alguma coisa. E esse medo, ele se traduz por algo muitas vezes mórbido, problemático, e que se nós não tomarmos providências na nossa vida de crentes, ele pode até se tornar pecaminoso. Por isso Paulo disse que esse tipo de coisa não deve caracterizar a vida de quem crê em Cristo Jesus, quando ele disse lá em 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu um espírito de covardia, a palavra aqui é fobia, de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Mas aí a gente pode se perguntar, o que causa medo? Bom, são várias as causas do medo. Por exemplo, 1 João 3,21, diz assim para nós, amados, se o nosso coração não nos condenar, ou seja, se nós no coração não sentirmos culpa, temos confiança diante de Deus. Ou seja, não experimentaremos medo. Mas se eu ando por aí contando mentiras, e alguém me pega na minha mentira, eu vou ficar com medo. A minha consciência culpada traz consigo o medo. Se eu estou numa velocidade muito alta numa estrada e de repente eu avisto uma luz piscando, o que acontece com o meu pé direito? Provavelmente ele vai para o pedal do freio, porque a consciência pesa. Aliás, a gente nem precisa estar numa estrada, né? Basta você estar andando na rua. Vocês já experimentaram isso? Imagino que sim. Você está andando na rua e de repente você vê um carro de polícia. A primeira coisa que a gente faz é olhar para o velocímetro, para ver se a gente, dentro da cidade, está andando conforme a lei. Isso pode ser uma coisa interessante a gente pensar por que isso acontece, né? A consciência pesada gera medo. Mas há outras coisas que geram medo. Por exemplo, experiências traumáticas que a gente teve como criança. Eu me lembro que eu presenciei um caminhão-tanque pegar fogo depois de um acidente. Eu tinha 5, 6 anos de idade. E por muito tempo a questão do fogo foi uma coisa traumática para mim. Levou tempo. Se duas crianças estão brincando e uma fecha a outra acidentalmente no armário, e aquela que ficou dentro do armário por algum tempo fica naquela escuridão, é uma criança pequena, eu não duvido que essa criança vai ter problema com o escuro durante bastante anos na sua vida, até lidar com a coisa. Então, o medo pode vir por várias coisas. Existem outros tipos de medo, por exemplo, algo que eu tenho experimentado recentemente, vocês têm recebido meus e-mails e tal, quando a saúde começa a dar sustos na gente, né? E a gente não sabe o que vem pela frente. E a gente vai fazer exame para ver se o coração está realmente com o que é chamado de isquemia, com algum tecido morto. Eu confesso para vocês que quando o cardiologista me pediu a cintilografia, eu falei, epa! São coisas que assustam a gente. E se a gente olhar para esses e outros problemas de saúde, diabetes, por exemplo, a gente sabe que se não for cuidado, pode levar à morte.
Pode trazer medo para a gente? Deve trazer. É até saudável que traga. Mas esse medo pode até virar pecaminoso se ele tomar certos rumos na nossa vida. Medo do desconhecido é um outro tipo de medo, né? Como eu falei, da saúde. Aqui no Salmo 27, que nós acabamos de ler, nós temos o salmista tratando dessa questão de medo. E ele começa o Salmo com uma declaração, resumo a respeito de Deus. Como ele experimenta esse medo no coração e ele tem que lidar com o medo, em várias circunstâncias, ele já começa de saída dizendo, meus olhos têm que estar postos em quem controla tudo. E ele diz no versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? De quem eu vou ter medo? Do que eu vou ter medo? Se o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é o meu refúgio forte. E refúgio aqui é aquela ideia da torre alta, que fica o vigia, a sentinela, para ver se o inimigo está vindo, numa muralha. Então esse salmo ele foi escrito provavelmente quando Davi estava se aproximando ao final da sua vida. E nós percebemos alguns temores que assaltam a vida de Davi, ele já numa idade mais avançada. Ele não aborda todas as áreas de medo que eu citei, aborda apenas 3. Medo dos inimigos, medo do fracasso pessoal e medo de ser abandonado por aqueles a quem ele ama. E a forma com que Davi nos conduz a Deus nesse salmo, nos conduz a Deus como refúgio, é essa maneira de Davi lidar com o olhar para Deus, eu creio que é a resposta para todos os temores que nós temos. A fórmula de Davi, ela é útil para nós. Primeiramente, Davi fala, e aí, primeira parte, se você quiser anotar, o medo dos inimigos. Nós encontramos isso nos versículos 2 e 3. Ele fala dos inimigos, do medo dos inimigos e como é que ele lidava com esse temor. E diz, quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. São palavras fortes de Davi. Um exército se acampar contra mim, eu vou estar tranquilo? Uau! Veja quais os inimigos que Davi cita aqui nesses 2 versículos. Ele começa com a expressão homens maus. Lembra de Golias? Talvez Golias seja o melhor exemplo aqui para a gente entender o que Davi queria dizer com homens maus. Quando Davi era bem jovem, talvez ele nem tivesse barba na cara, ele teve que enfrentar o gigante dos filisteus. Um homem mau, um homem perverso, mas ele não assustou a Davi. Não vamos dizer que Davi não tenha tido aquele momento de dizer, porque ele teve. Mas ele não permaneceu naquele. Davi sabia que ele podia contar com a mão de Deus. Por isso ele enfrenta aquele medo, aquele inimigo gigante de uma forma destemida. E nós lembramos que Davi enfrentou esse gigante de forma destemida, porque, entre outras coisas, aquele gigante estava afrontando o Deus Todo-Poderoso. Davi concluiu, eu não posso sair perdedor dessa, eu temo ao Deus Todo-Poderoso. E ele até diz para o gigante, né, que ele ia em nome do Deus Todo-Poderoso, quando o gigante o despreza. Né? O segundo tipo de inimigo que ele cita aqui são meus inimigos, a expressão é só essa, meus inimigos. E quando eu leio esta expressão, a figura que me vem à mente é o rei Saul. Saul deveria ser sogro de Davi, era sogro de Davi, deveria ser o seu verdadeiro companheiro de batalhas, o seu rei,
mas ele acabou se tornando inimigo de Davi. E Deus usa surpreendentemente um povo inimigo, os filisteus, que eram os inimigos naturais dos judeus, para livrar Davi da mão de Saul, numa certa altura dessa perseguição. E cada vez que Saul saía à caça de Davi, Saul tropeçava e caía. Chegava bem pertinho de colocar as mãos de Davi, aí Deus livrava Davi. Na verdade, Deus colocava Saul nas mãos de Davi. E Davi nunca tentou contra a vida de Saul. Davi temia Saul, sim, humanamente falando, mas ele sabia lidar com esse temor. O terceiro tipo de inimigo que Davi cita são os adversários, ainda no versículo 2. E no versículo 3 ele descreve a sensação, o perigo associado a esses adversários. Quando ele diz, ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Mesmo que Davi tenha enfrentado guerras e mais guerras contra os inimigos de Israel, me dá a entender que aqui Davi está se referindo à guerra que ele teve que travar com o próprio filho dele, Absalão. Absalão se rebelou contra o seu pai e se autoproclamou rei no lugar de Davi. Davi não era um reclamão dado à autocomiseração. No versículo 3, Davi não está reclamando da situação. Ele está declarando que mesmo quando as circunstâncias chegarem ao ponto do seu próprio filho colocar o pescoço dele a prêmio, dele, Davi, é nesse momento que ele tem que confiar em Deus. No momento da situação mais que ele menos poderia esperar, mais triste de enfrentar, um filho se levantando contra mim e querendo o meu lugar. Ele temia, mas ele lidava com o seu temor, confiando em Deus. Então, Davi não está falando aqui de temores imaginários, de medos imaginários. São inimigos reais. Saul, os filisteus, Absalão. Como é que você lida com os seus inimigos? Imaginários ou não imaginários? Eu quero contar para vocês a história de um monarca que resolveu lidar com seus inimigos. E a história desse monarca ela é reveladora, porque muitos de nós tratamos os nossos inimigos de uma forma semelhante aqui. Nós sabemos que reis, muitos deles foram assassinados ao longo da história, dentro do seu próprio palácio. Mas nenhum deles teve que lidar com tanto medo quanto o chamado sultão de Constantinopla. O nome dele era Abdul-Hamid. E ao final da sua vida, ele acabou deposto e exilado. Mas no palácio em que ele vivia, em Constantinopla, ele possuía um lugar de refúgio fortemente guardado. Só havia nesse palácio uma única sala em que ele se permitia receber a visita de visitantes estrangeiros, de estadistas de outros países. Durante essas visitas, o visitante estrangeiro ficava sentado, bem no meio daquela sala, absolutamente sozinho. E numa das extremidades da sala havia uma grade feita de uma malha metálica bem fina que não permitia claramente que o visitante enxergasse do outro lado. Onde numa espécie de varanda, esse sultão caminhava de um lado para o outro. E na sua tremenda fobia, esse sultão imaginava que se de alguma forma aquele visitante tivesse escondido uma arma com ele, tivesse conseguido passar pela revista ou coisa assim que eles tinham, mesmo que ele atirasse na direção da voz, o tiro sairia numa direção que ele já não se encontrava, porque ele não parava quieto. Ele ia de um lado para o outro da varanda. Já pensou você receber hóspedes de Estado assim? Você é um presidente da República
A gente fica pensando, esse cara é doido. Ele era doido mesmo, acabou doido mesmo. Mas mesmo em seus aposentos particulares, Abdul Hamid, ele revelava um medo sem precedentes. Seu quarto possuía um sistema de alarme, as portas escondiam armadilhas, e ele possuía grandes espelhos espalhados nos ângulos mais diversos daquele quarto, de forma que quem ali entrasse não saberia determinar onde é que ele estava. E, para complicar a coisa, ele mandou fazer bonecos que eram exatamente como ele era. E ele tinha um boneco desse na cama dele, ele tinha um outro boneco sentado numa outra parte do cômodo, um em pé, perto da janela. Então, ele falava com esses interlocutores que iam conversar com ele no seu quarto, alguém que chegasse sempre por trás da cortina. E a pessoa ficava olhando para aqueles espelhos, aqueles bonecos, ela não sabia quem era realmente ele. O camarada era louco, né? A história diz que ele era louco. Mas a minha pergunta é se nós não somos, pelo menos em parte, parecidos com ele. Porque eu pergunto se você já erigiu muralhas na sua vida por trás das quais você se esconde, de forma que pessoas não consigam realmente saber quem você é. Será que todas as pessoas aqui na igreja, por exemplo, nos conhecem como nós realmente somos? Eu creio que nós procuramos, em grande parte, ser transparentes. Eu creio que essa é uma marca bonita da nossa igreja. Mas mesmo assim, eu acho que vale a pergunta. Será que a gente não vive, por exemplo, fora daqui no mundo, por trás de uma máscara, de forma que a gente passe para os outros uma imagem diferente de quem nós realmente somos? Talvez não com aquela aura doentia desse sultão, mas a gente, no fundo, não quer que as pessoas saibam realmente quem nós somos. Aí você pode me dizer, irmão, isso é uma proteção, né? Porque, afinal de contas, eu não posso me dar a conhecer de todo mundo. E é fato, a gente tem que tomar cuidado. Mas eu creio que em grande parte das situações a gente prefere manter uma distância segura das pessoas, erigindo muralhas para a gente fingir ser pessoas que na verdade nós não somos. Ou para que as pessoas tenham uma ideia de que nós não somos aquilo que sabemos que somos, né? Como é que a gente vence esse tipo de medo? De sermos rejeitados caso as pessoas descubram quem realmente nós somos. A resposta que Deus tem para nós está no versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. É o que Davi diz. Agora, volte para o versículo 1. Qual é a fonte dessa segurança de Davi? É o Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é o meu forte refúgio. Se Ele é a minha luz, eu preciso andar na luz para ter comunhão com Ele. Se eu não ando na luz, eu vou me sentir inseguro. Eu vou me sentir com medo. Mas se eu ando na luz, aí é diferente. Não basta falar do Senhor. Nós podemos ter a coisa aqui nos nossos lábios com muita facilidade. É necessário a gente caminhar com o Senhor, para que esse temor não possa fazer ninho na nossa cabeça. Não basta conhecer o Senhor em teoria, é preciso caminhar na prática com Ele para que a gente possa ter essa mesma confiança que Davi teve. Por vezes, minha insegurança, uma vez que eu conheço o Senhor, pode estar acenando com o fato de que algo que precisa ser descoberto e lidado pode estar me atrapalhando de enxergar bem que o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, é o meu forte refúgio. O Senhor é a minha salvação, diz o texto. Para sermos salvos, nós precisamos primeiro, como nós vimos nos testemunhos aqui há pouco,
admitir o nosso pecado, que nós estamos perdidos. Você jamais vai conhecer a confiança possível no Senhor, a menos que você esteja disposto da mesma forma a admitir que você tem temores e que você precisa confiar no Senhor. O Senhor é o meu forte refúgio. Eu tenho coragem, por exemplo, de admitir diante do Senhor Deus, que eu não sou forte o suficiente de enfrentar a vida por mim mesmo? Voltando um pouquinho para o testemunho que nós ouvimos agora há pouco do Josué, ele fala daquele momento em que ele teve a consciência profunda do seu pecado. Depois a Tamires manifestou a mesma coisa. Eu creio que nós precisamos dessa mesma experiência, não apenas com relação ao nosso pecado. Nós precisamos dessa mesma experiência com relação à nossa insuficiência à parte de Deus. Não é apenas para vivermos uma vida que não é escrava do pecado, mas para lidarmos com os desafios da vida. Os desafios corriqueiros, as situações que acontecem. Mas esse Deus é a minha luz, a minha salvação e o meu forte refúgio, ainda olhando para essa expressão, eu tenho que ter consciência de que isso representa para mim uma tarefa que eu tenho que fazer. Mesmo que se Deus estivesse determinado a livrar Davi de Saul, e ele estava determinado, Davi tinha obrigação de correr. Davi tinha obrigação de se esconder na caverna. Nós não podemos cair naquela situação em que nós achamos que Deus vai fazer tudo, nós não temos nenhuma parte a desempenhar. E nós temos, se Deus estivesse determinado a livrar Davi de Golias, como ele esteve, ainda era função de Davi ir lá pegar aquelas pedrinhas. E usar aquelas pedrinhas, e atirar na direção de Golias. A presença de Deus significa livramento para nós, mas Ele requer que enquanto isso não ocorre, nós ajamos de forma responsável. Dificilmente Deus age independentemente de nós. Eu quero que vocês entendam isso, porque há situações em que Deus não depende de nós. A fidelidade dele não depende da nossa fidelidade. Mas Deus, nesse plano maravilhoso que Ele tem para a nossa vida, nessas situações que envolvem medo principalmente, Deus, Ele quer atingir os seus propósitos, mas Ele vai atingir os seus propósitos principalmente através da nossa obediência. De nós sabemos como agir na hora em que o medo vem e se instala. Nós vencemos os nossos temores confiando em Deus e sendo obedientes àquilo que nós sabemos ser a sua vontade. Isso nos fala de como Davi lidou com seus inimigos. Os próximos 2 versículos, ele vai lidar com outro tipo de medo e vai ilustrar isso para nós, que é o medo do fracasso. Segundo ponto, medo do fracasso. Versículos 4 e 5. Uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor. Davi aqui ele se concentra em Deus, seu Salvador pessoal, e ele enche a sua mente com a vontade de Deus. Porque ele diz no final do versículo 4, e buscar a sua orientação no seu templo. Davi não está se referindo aqui a um templo físico. Ele não está dizendo, eu quero passar o resto da minha vida na igreja. Não, a ideia aqui é presença do Senhor. Ele sabe que se ele passar a sua existência na presença do Senhor, em comunhão com o Senhor, ele vai ter esse livramento. O que ele tem em mente aqui é a morada divina, a presença de Deus. Veja o versículo 5. No dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. A palavra habitação, que é aqui utilizada, é a mesma que descreve o covil de um leão. É a habitação do leão. Se você é um leãozinho, você vai estar seguro se você está no covil do leão. Agora, se você não é um leãozinho, é o pior lugar que você poderia estar é no covil do leão.
A ideia é essa com relação à presença de Deus. Nós podemos estar na presença do rei porque nós somos filhos do rei. Nós podemos nos esconder no castelo dele com segurança. Por que que o mundo, à nossa volta, foge da presença de Deus? Por que que vocês acham que hoje em dia o ser humano ele não quer saber de Deus? Porque no fundo, eles sabem que o leão de Judá é feroz. E eles vão ter que se acertar com o leão de Judá. Eles não conhecem essas expressões todas, mas no fundo, o homem tem medo de Deus, por isso ele quer dizer que Deus não existe, ele quer dizer que tudo foi concebido através da evolução, etc. e tal, porque ele quer de alguma forma se convencer de que ele não precisa ter medo de Deus, quando na verdade ele deveria ter muito medo de Deus. Eu gosto do Salmo 2 por causa disso. O Salmo 2, o tema do Salmo 2 é: corra para Jesus enquanto Ele está com os braços abertos como Salvador, porque senão um dia você vai ter que correr de Jesus, e aí não vai ter como correr de Jesus quando você estiver diante dele como juiz. O Salmo 2 é muito claro nesse aspecto. Então, se você é filho de Deus, você não tem motivo para correr do Senhor. Você tem um motivo para correr para o Senhor. E é o que Davi está dizendo aqui para nós. Davi continua no versículo 5. No seu tabernáculo me esconderá. Tabernáculo era uma tenda. Então, recentemente, passando ali pelos arredores de Jerusalém, indo para o Mar Morto, aquela descida, que é impressionante, que você começa a 800 metros de altura, e você termina a menos 400 metros de altura, abaixo do nível do mar. Nessa descida, nessa serra, você encontra ao longo da estrada a habitação de beduínos, muitas tendas de beduínos. E, de acordo com as antigas leis, quando uma pessoa adentrava uma tenda lá no Oriente Médio, ela se tornava responsabilidade de quem era dono daquela tenda. A segurança daquela pessoa dependia de você que era dono da tenda. Então, fosse você um sheik, um beduíno, você era tido como responsável diante de toda a comunidade pela segurança daquela pessoa que entrava na sua tenda, quem você recebia como seu convidado, né? Davi buscou refúgio e encontrou na tenda do Rei dos Reis. Ele sabia que entrando na tenda do Rei dos Reis, ele estaria completamente seguro. E o versículo termina dizendo isso: e me porá em segurança sob um rochedo. É isso, disso que ele está falando. Nós temos que forçosamente nos lembrar das várias vezes que Davi se escondeu de Saul, nos altos dos penhascos que beiram ali aquela região do Mar Morto. A experiência é bastante parecida com aquela que ele narra no Salmo 121, que a gente conhece tão bem aqueles versículos. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Davi confia num Deus que não tira sonecas depois do almoço, mas constantemente, sempre está alerta para proteger os seus. Eu queria que você voltasse um pouquinho aqui, você está com a mão marcada aqui no capítulo 27, olha o Salmo 18, por favor, os primeiros 6 versículos. Salmo 18, ele diz assim: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e eu estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes de destruição me surpreenderam. As cordas da sepultura me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz.
O meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Eu queria que você reparasse que nesse versículo 6 aí, o conceito aqui é fascinante. Muitas pessoas acham que você se sentir bem é sinônimo de você ficar livre do problema. Davi não diz isso. Davi está dizendo, na minha aflição, no meio da adversidade, eu me sinto bem. Por que eu me sinto bem? Porque Deus é tudo isso que Ele descreveu ali. Eu estou na tenda dEle. Ali eu estou debaixo da proteção dEle. Como é importante a gente sentir que a gente está vivendo em comunhão com o Senhor, porque essa segurança vem de uma vida em comunhão com o Senhor. Davi não está prometendo que se nós clamarmos a Deus, Ele vai remover esse momento de angústia. Ele está dizendo, no momento de angústia, você vai estar seguro, você vai se sentir seguro. Volte para o Salmo 27, acompanhe o versículo 5, eu vou juntar o versículo 5 com o Salmo 18, 6, tá? Para ficar mais fácil. Na minha aflição, é que Ele haverá de me guardar protegido em sua habitação. É na minha aflição que Ele me esconderá na sua tenda. Ou seja, Ele haverá de me conceder proteção. É na minha aflição que Ele me porá em segurança sobre um rochedo. Ou seja, que Ele nos elevará e nos mostrará o seu poder presente nas nossas vidas. É por isso que Paulo pôde dizer anos mais tarde, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Era isso que Paulo tinha em mente. Paulo não estava dizendo que ele era capaz de fazer qualquer coisa, como às vezes a gente usa esse versículo de forma errônea. Deus não nos chamou para fazer tudo. Ele nos capacitou com dons espirituais, com capacidades e tal. Portanto, tudo aquilo que Deus nos dá para fazer, nós podemos fazer por meio de Cristo Jesus. Não há por que ter medo do fracasso quando se tem esse grande Deus que é descrito aqui, que nós temos visto aqui do nosso lado. Na verdade, não é nem ter Deus do nosso lado, é a gente estar do lado dele. Essa é a grande verdade, né? Se eu vou nessa de querer Deus ao meu lado, eu estou com a visão completamente errada. Eu é que estou do lado dele, bem pertinho dele. Por fim, Davi apresenta uma terceira área de temor, de medo para ele. O medo de ser abandonado. Lembrem-se que Davi aqui já devia ter uma certa idade. Versículos 7 a 12. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Escondido aqui dentro do versículo 9, há um medo profundo no coração de Davi, e eu imagino que a maioria aqui já teve esse tipo de medo uma vez ou outra na vida. É como se Davi tivesse se perguntando, Senhor, o Senhor realmente se importa comigo? É fácil crer que Deus se importa conosco? Ou melhor, é fácil crer que Deus se importa com outras pessoas? Mas você consegue crer que Ele se importa tanto com você, quando você vê Deus se importando com outras pessoas, que você está vendo a ação dEle na vida delas? Eu imagino que ao proferir essas palavras do versículo 9, Davi estava como que dizendo, Senhor, eu oro, oro, oro e nada acontece. É um problema de saúde, de emprego, de relacionamento. Eu oro, oro, oro
nada acontece. Davi, ele orou durante 10 anos para que Deus o libertasse de Saul. A gente não se dá conta que foram 10 anos que Saul perseguiu Davi querendo matá-lo. 10 anos. Sabe o que é isso, gente? Ele teve que fugir e se esconder de Saul durante 10 anos seguidos. Medo de ser traído, de ser abandonado. Medo do homem em quem ele mais deveria confiar. Ainda assim, Saul estava querendo acabar com a vida de Davi. Como é que você se sentiria se você tivesse há 10 anos orando para que Deus afastasse de você uma pessoa que tinha a intenção e o poder de matar você? Você não é tentado a dizer, Senhor, eu oro, mas nada acontece. Será que o Senhor ainda vai ouvir a minha oração? E o diabo, ele deita e rola nessa hora, porque ele fica jogando um monte de minhoca na cabeça da gente. É porque você não fez isso, é porque você não fez aquilo. Está vendo? Deus não se importa com você. É porque você é um crente fajuto. E aí ele começa a jogar um monte de coisa na nossa cabeça e a gente tem que tomar cuidado para não acreditar nessas mentiras. Porque quando a gente acredita, aí os nossos olhos se tiram de quem? Do Senhor. E se colocam nas circunstâncias. E muitas vezes se colocam em coisas que são falsas, nem existem. Você se recorda como é que Davi e seu amigo Jonatas tiveram que se esconder e tentar tapear o rei Saul? Há muitos que são traídos hoje por gente bem próxima. Talvez um pai no qual eles deveriam confiar e acaba se aproveitando dos filhos e trai os filhos, deixa os filhos numa situação desesperadora. Às vezes é um marido, é uma esposa que jurou fidelidade por uma vida inteira, mas acaba traindo o cônjuge. Às vezes um filho que deveria poder confiar nos seus pais e de repente ele é abandonado pelos pais nas ruas, como nós temos tantos casos no nosso Brasil. Ou um pai e uma mãe que fez tudo pelos filhos, e aí quando fica idoso, idosa, vê os filhos só quererem distância dele e dela, aguardando somente a sua morte, tantas vezes para brigar pela herança. Todos esses são motivos reais para se ter medo hoje em dia. Não é à toa que os casamentos estão com a cabeça a prêmio. Há levantamentos sendo feitos por órgãos internacionais que apontam para toda sorte de abusos praticados contra crianças. Nós estamos vendo, por exemplo, a preocupação da imprensa como é que se diz, alertar para pedofilia, o Papa pedindo perdão por sacerdotes católicos, etc. Né? Via de regra, são pessoas próximas dessas crianças que delas abusam, traem. Não é à toa que acabam tendo dificuldade de confiar, de descansar em Deus, porque elas projetam Deus da forma que elas conhecem o pai e a mãe que têm. Né? Se você já passou pela experiência de ser abandonado, traído, deixado de lado por alguém que deveria ser responsável por lhe prover segurança, conceito, é muito difícil confiar num Deus a quem você não vê. Eu fico pensando nos aproximadamente 13 milhões de menores abandonados que nós temos no nosso país. Como é que nós vamos poder partilhar o amor de Cristo com essas crianças, com esses adolescentes? Quem haverá de romper essa barreira do medo na vida deles? Como é que eles poderão ter certeza que Deus jamais os trairá, jamais os abandonará, por mais que a situação deles pareça de abandono total? Se nós, como igreja do Senhor, não nos colocarmos ao lado dessas crianças, desses adolescentes, quer pela adoção, quer por meio de orfanatos e outras iniciativas semelhantes, quer por investir de tempo, como por exemplo o Fábio tem feito na Fundação Casa, e às vezes eu sinto no coração que nós temos na pessoa do Fábio uma pessoa isolada fazendo isso.
sozinho lutando por isso. Nós precisamos dar mais apoio, estar mais junto, para investir, porque esses adolescentes, por si só, eles não chegarão a confiar em Deus. Eles vão precisar de alguém indo lá, alguém mostrando amor para eles, para que eles passem a ver uma realidade diferente. Foram abandonados, foram largados pelos pais, mas existe um Deus que os ama. Então nós precisamos olhar para essa situação na parte prática e ver como é que nós podemos ajudar. Mais uma vez o versículo 9. Não escondas de mim a tua face, não me rejeites com ira, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Olha o testemunho de vida. Eu sei que o Senhor me ajuda. Tem sido assim na minha vida. Não me desampares nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. A resposta o próprio Davi sabe. E ela já apareceu no versículo 7. Davi usa a palavra misericórdia. Misericórdia é uma das palavras favoritas para Davi, quando ele escreve os seus salmos. E essa palavra misericórdia para Davi descreve aquele amor de Deus, a palavra hesed no hebraico, o amor de Deus constante, com o qual a gente sempre pode contar, o tempo todo. Você tem inimigos? Você tem medo do fracasso? Você tem medo de ser abandonado? Esse Deus do Salmo 27, Ele promete para você: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Misericórdia, amor fiel, amor leal. No próprio versículo 9, lembrando do passado, como eu já disse, Davi diz: tu tens sido o meu ajudador. E com base no que Deus fez no passado, Davi olha confiante para o futuro. Mas repare que a confiança de Davi, que Davi expressa na misericórdia de Deus, ocorre enquanto ele está enfrentando o problema. Não alimente ilusões de que você vai ter que sair do problema para que você possa experimentar essa confiança no Senhor. É enquanto você está passando pela situação que Deus te dá maior oportunidade para você confiar nele. Esses versículos não apontam para um alívio de solução à vista. Há apenas e tão somente a confiança no amor de Deus. Ele é a única pessoa segura, a única coisa segura é o amor dele em toda essa situação. Mas o amor que Davi já tinha visto manifestado sobejamente era o que fazia ele voltar a crer que Deus não o abandonaria. É importante a gente atentar para esse fator. É por isso que a cruz é tão importante. A carta aos Romanos diz o que para nós? Enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Eu pergunto para vocês, ele entende de como resolver o nosso problema? Claro que entende. Foi assim que ele resolveu o nosso problema de pecado. A carta aos Efésios diz: quando estávamos mortos em delitos e pecados, Cristo morreu por nós. Agora, por favor, acompanhe meu raciocínio. Se quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, Deus nos amou a ponto de enviar Jesus para morrer por nós, quanto mais Deus nos amará e cuidará de nós agora que nós somos seus filhos. Se nós pudermos confiar nele quanto à nossa salvação eterna, que nos foi dada como dádiva gratuita, certamente, enquanto nós éramos inimigos de Deus, quanto mais nós podemos confiar nele agora, que somos seus filhos, quando problemas tão menores do que a nossa salvação nos acometem. Se Deus resolveu, quando éramos inimigos, Deus não vai cuidar dos problemas tão menores que a nossa salvação, agora que somos filhos. Deus se importa com você, Ele está ouvindo
ou ele haverá de abandonar você, desprezar você. Versículos 10 a 12. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Conduze-me por uma vereda, ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus aniversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Testemunhas falsas. Cônjuges que prometeram fidelidade não honraram essa promessa. Pais que abandonaram seus filhos quando haviam prometido que nunca fariam isso. Filhos que abandonaram os pais, apesar de terem dito para os pais que nunca fariam isso. Se você está convivendo com um desespero assim, íntimo e surdo, vamos dizer, seja de que ordem for, eu quero afirmar para você que Deus não está cego, Deus não está distante. Conhecer a Deus, o relacionamento com Ele faz toda a diferença. A resposta de Deus ao nosso medo sempre foi e sempre será: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isaías 49:15 diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do que gerou? E por mais estranha que a resposta possa parecer, a resposta a essa pergunta aqui é sim, uma mãe pode fazer isso. Por mais inimaginável que nós vejamos isso. Mas aí Deus diz: eu não. Eu nunca vou me esquecer de você. Aqui é um termo de comparação. Se num relacionamento tão perfeito quanto mãe que amamenta seu filho, Deus está dizendo, pode haver imperfeição dessa mãe esquecer do seu filho? Deus diz, eu não esqueço. Eu não abandono. Eu nunca vou me esquecer de você. Não é à toa que Davi diz no versículo 11, ensina-me o teu caminho, Senhor. Quando você conhece esse tipo de Deus, a única resposta que nós podemos dar a Deus é, eu quero caminhar com o Senhor. Me ensina o teu caminho, eu quero estar do teu lado. E a forma que nós aprendemos esse caminho do Senhor está contida naqueles versículos que nós tão bem conhecemos lá do Salmo 119, 11. Que é praticamente o que nós temos feito aqui na igreja. Ou nos esforçado por fazer. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E nesse mesmo Salmo 119, o salmista diz que a palavra de Deus ela é o que para os nossos pés? Lâmpada. É luz para o nosso caminho. Por isso Davi pede a Deus que conduza por uma vereda segura por causa dos inimigos. E nos versículos 13 e 14 ele dá o laço final desse salmo. Ele diz, apesar disso, esta certeza tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Não é interessante que ele diz isso? Ele não está dizendo lá no céu. Ele tem esperança de ver livramento aqui na terra ainda. Mas repare que esse cântico não termina com um final bonitinho. Bem abotoadinho, como diria o gaúcho. Como se estivesse tudo em meio à bonança. Davi ainda se acha nas dificuldades que ele descreveu lá no versículo 5. Mas ele enfrenta essas dificuldades de forma diferente daqueles que não desfrutam de intimidade com Deus. Porque ele desfruta de um relacionamento pessoal com esse Deus. Deus o protegerá porque ele é o quê? Meu forte refúgio. Deus o guardará melhor que faz a mãe com seu filho pequeno. Em meio à tribulação é que tudo isso vai acontecer. Por isso ele termina com essa tremenda declaração de confiança no último versículo. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. E nesta manhã todos temos que repetir essas palavras para a nossa própria alma. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor.
Eu pergunto para você, está difícil? Olhe para a cruz. Você olhando para a cruz, não tem como você não ser fortalecido por aquela imagem de Deus dando o seu Filho para te salvar. Se Ele deu o seu Filho para te salvar, o que mais Deus não fará por você? Não fará por mim. Curve a sua cabeça em oração. Pai querido, nós te agradecemos porque nós temos a certeza absoluta de que nós temos um Deus que não muda. Um Deus cujo caráter é perfeito, é justo, é santo. Um Deus cujo amor é um amor leal. Um amor que jamais pode mudar. E, ó Pai, essa lógica que nós vemos a partir desse salmo, de que se o Senhor nos deu vida, enquanto nós éramos pecadores distantes do Senhor, o Senhor tomou a iniciativa de Jesus morrer por nós, o que o Senhor não fará por nós agora que somos filhos? Em problemas tão menores do que a nossa salvação. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos relembra que tantas vezes o problema que temos diante de nós parece completamente intransponível, porque nós estamos focando no problema e não no nosso Deus. Tira os nossos olhos do problema, Pai. Coloca os nossos olhos no Deus que nos deu salvação em Cristo Jesus. E para quem aquele problema é uma coisa tão simples de ser resolvida. E se por acaso a Tua resposta tarda, Pai, ajuda-nos a perceber o que o Senhor está querendo fazer com isso. Quem sabe investir no nosso caminhar mais próximo do Senhor. Quem sabe investir, ó Pai, numa confiança no Senhor que não depende de bonança, mas numa confiança no Senhor que nada pode abalar, como Davi disse aqui nesse salmo. Pai, nós somos de carne e osso, como Davi era. E nós temos certeza, ele sentiu medo nessas situações. E nós haveremos de sentir medo. Mas quando o medo vier, ó Pai, ajuda-nos a termos a mesma determinação que Davi teve, para dizer, não, medo não vai tomar conta do meu coração, porque Deus é a minha luz, a minha salvação, o meu alto refúgio. Nós oramos agradecidos, ó Pai, por Cristo Jesus. Amém.